O preço da liberdade. Eu acredito que o ser humano tem que ter princípios, tem que ter valores. Princípios e valores estes de que ele não abra mão, que ele não aceite vendê-los, que ele não aceite negociá-los. Que sejam os seus princípios, os seus valores, aquilo que você acredita. Eu tenho como princípio, eu tenho como valor, eu tenho como prioridade na minha vida hoje a liberdade. Eu não falo da liberdade de viver sozinho, de não ter uma companheira ao lado, da solteirice, não é dessa liberdade que eu falo. Eu falo da liberdade de pensar com a minha própria cabeça, de ter as minhas próprias ideias sobre o mundo, sobre a minha vida, de viver da maneira que eu acredito sendo a maneira que me faz feliz. Esse vídeo é sobre o preço da liberdade. Porque você ser livre assim, você pensar com suas próprias ideias, você não abrir mão delas, tem um preço. E esse preço nem todas as pessoas estão dispostas a pagar. Às vezes até eu mesmo me pego na dúvida, na incerteza de viver como eu acredito que eu devo viver, ou de repente viver da maneira mais cômoda, que é se enquadrando ao sistema, é vivendo como os meus pares vivem, vivendo da maneira que a sociedade diz que é a maneira certa de se viver. O preço da liberdade pode ser um preço muito alto. Depende muito do que você quer para a sua vida. Depende muito na sua lista de prioridades em que número está a liberdade. Nós estamos falando da prioridade número 1, 2 ou 3, ou de uma das 10 prioridades em sua vida. Ter a liberdade de pensar com a minha própria cabeça, ter a liberdade de sentir as minhas emoções sem ter vergonha delas, de expor os meus pensamentos sem ter vergonha deles. Essa liberdade para mim talvez seja o item número 1 da minha lista de prioridades, da lista de anseios que tenho para minha vida. E é por acreditar tanto nessa liberdade, por lutar tanto por tê-la, valorizá-la tanto, que ela é inegociável. Não importa o quanto os valores da sociedade que vivemos, os valores de consumo muitas vezes, o valor do status, o valor de ter uma casa legal, de ter um carro legal, de ter uma roupa legal. Não me importa esses valores diante dos meus valores, diante dos meus princípios. A minha liberdade é muito mais importante que esses valores de consumo. A minha liberdade é muito mais importante do que essas coisas materiais e de que esses pensamentos pré-concebidos. Muito mais importante do que os sentimentos pré-concebidos também, esses sentimentos fúteis de uma sociedade efêmera, instantânea, que acha mais importante o agora do que uma história,
que acha mais importante o momento do que uma vida. Para mim, a vida é mais importante. Para mim, a minha vida, a minha história é mais importante que tudo isso. E esse é o preço da minha liberdade, um preço inegociável, um preço que não pode ser estipulado em moeda, não pode ser estipulado por meio do vil metal, ou mesmo por essas coisas como status, que tão bem representam o dinheiro na sociedade moderna, corrompida. Nessa sociedade que as pessoas acreditam que, mas o mundo é assim mesmo, Fábio. Dane-se o mundo assim mesmo. Para mim, a minha liberdade é mais importante do que o mundo é assim mesmo. Não me interessa como os meus pares vivem. Não me interessa se uma casa com piscina é o mais importante para um amigo meu. Se um carro importado é mais importante para uma amiga minha. Não importa os valores dos outros. A minha liberdade tem um valor maior. E dessa eu não abro mão. Ou seja, o preço da liberdade é a minha felicidade de viver conforme eu acredito que seja o melhor para mim. Não me venha a sociedade dizer o que é melhor para mim. Não venha ninguém pensar com a minha cabeça, enxergar com os meus olhos, falar com a minha boca. Eu não tenho a casa com piscina e nem o carro importado, mas eu tenho a minha liberdade. A liberdade de sentir, de ter um coração aqui dentro e sentir da forma que eu quero sentir. Me emocionar, me enraivecer e de ter ideias que representam o que realmente eu penso sobre a minha própria vida, sobre o ser humano, sobre o mundo e sobre essa sociedade que está aí. E o preço, o seu preço da sua liberdade, dos seus valores, qual é? Esse é o Viajando nas Ideias, eu sou o Fábio de Lima. Obrigado pela atenção mais uma vez e até breve.